Bora te atualizar também sobre o Flamengo e a viagem para a Europa, e fala também sobre a briga judicial entre Flamengo e Gerson. O rubro-negro aumentou o tom nas acusações contra seu ex-jogador. Para completar, guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão na próxima segunda-feira. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão na próxima segunda-feira, você sabe, às 2 da tarde em Houston. Brasil e Japão fazem o primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo. Joaquim Clément, guru alemão que acertou os últimos 3 campeões de Copa, imagina que o Brasil seja eliminado para o Japão. E é importante contar que o Clément já imaginava esse confronto antes mesmo do início da Copa. Ele havia projetado um confronto entre Holanda e Marrocos, que está confirmado para a noite de segunda-feira, e esse confronto entre Brasil e Japão. Abre aspas para o Clément: meu modelo prevê que essa será uma das maiores surpresas da história das Copas, em que o Japão poderá vencer. O Brasil é claramente favorito para vencer essa partida, mas ainda acho que o Japão ganhará. Só é importante lembrar que na história dos confrontos entre Japão e Brasil são 14 duelos. O Brasil venceu 11, 2 empates e uma única vitória do Japão no confronto mais recente entre os times, amistoso disputado no Japão, em que o Brasil com o time reserva faz 2-0, mais reservas entram em campo, falhas individuais, entre elas de Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e do Hugo, goleiro do Corinthians, garantiram a vitória de virada do Japão. Se acha que existe alguma chance de o Brasil ser eliminado pelo Japão, já usa o espaço para comentário para dar o seu percentual. Qual a chance de o Brasil passar e qual a chance de o Japão passar? Para mim, 85% de chance do Brasil passar e 15% para o Japão. Só para completar, o Clément está prevendo a Holanda campeã mundial, batendo Portugal na grande decisão. Tô achando que esse guru alemão vai errar absolutamente tudo. E o Flamengo decidiu aumentar o tom e detonou o Gerson no processo que move contra seu ex-jogador em ação na justiça. Importante contar que o Flamengo cobra, via tribunais, 42 milhões e 700 mil reais do atleta e do seu pai por conta da quebra do contrato de direito de imagem. Você vai lembrar que o Gerson havia trocado o Flamengo pelo Zenit. Na justiça, o Flamengo alega que o Gerson assinou secretamente com o Zenit antes mesmo de pedir a rescisão do seu contrato. Abre aspas para a defesa do Flamengo, feita pelos advogados: é assustadora a naturalidade com que a FMG, a empresa do Marcão, pai e empresário do Gerson, distribui mentiras e litiga contra fatos incontroversos. 42 milhões e 700 mil reais é a exigência do Flamengo em relação ao Gerson. Imagine-se na pele de um jogador. É bem verdade que o Gerson tem direito a um salário bem interessante, cerca de 3 milhões de reais por mês. Mas 3 milhões para quem ganha mensal e uma dívida de quase 43 milhões de reais, a gente está falando de mais de um ano de trabalho, quase um ano e meio de trabalho, e esse é o tamanho da confusão entre as partes. Só para completar o noticiário rubro-negro, contar que o Fly, em seu último jogo antes da pré-temporada, que será feita em Portugal nesta sexta-feira, amistoso contra o Bom Sucesso, e vitória do Flamengo por 1-0, com gol de pênalti de Bruno Henrique. Bora falar sobre as chaves para a Copa do Mundo. Como é que ficou a próxima fase? Dá para dizer que o lado esquerdo está bem mais complicado do que o lado direito, onde aparece a seleção brasileira. Do lado esquerdo temos Alemanha, França, Holanda, Marrocos, Portugal, Croácia, Espanha, Estados Unidos e Bélgica como as principais forças. Do lado direito, Brasil, México, Inglaterra, Argentina e Colômbia. Brasil só não dá para dizer que foi o maior beneficiado porque tem a Argentina somente com adversários bem fáceis e acessíveis. A Argentina pega logo de cara Cabo Verde, pega o vencedor do confronto entre Austrália e Egito e pode eventualmente ter uma seleção colombiana nas quartas de final. Já o Brasil tem seu caminho com o Japão. Se passar, pega o vencedor de Noruega ou Costa do Marfim, e aí pode ter ou Inglaterra, ou México, ou Senegal. Senegal, não, eu ia falar Equador, enfim, mas não deve fugir muito disso.
do lado esquerdo das chaves, negócio bem mais complicado. A gente pode ter, por exemplo, logo nas oitavas de final, um França e Alemanha. A gente pode ter logo nas oitavas de final um Portugal e Espanha. Isso porque Portugal ainda pega a Croácia. Logo no primeiro mata-mata, a segunda colocação da chave para Portugal foi bastante ruim. Na noite desse sábado, Portugal empatou em 0-0 com a Colômbia, no jogo em que a Colômbia foi sempre melhor do que Portugal. Até por isso Portugal ficou do lado da chave mais complicado e a Colômbia num lado mais acessível. Até falando em cima disso, deixa eu só destacar as chances de título para a Opta. A Opta Analytics é conhecida como supercomputador, que estuda milhares, para não dizer milhões de combinações matemáticas. E para a Opta, hoje, a grande favorita ao título é a França, 18,7% de chances. A Argentina aparece em segundo, com mais chances de título, 16,3%. A Espanha, a terceira, 13,5%. Seguida da Inglaterra, quarto lugar, com 9,7%. O Brasil é o quinto com mais chances de taça para a Opta Analytics, 6,5% de chance. Também, segundo a Opta, o Brasil tem 13,7% de chances de alcançar a grande final. Só para completar, registrar as 10 seleções que aparecem com mais chances, contei sobre as 5 primeiras, a Holanda é a sexta, Portugal aparece em sétimo, a Alemanha em oitavo, Colômbia em nono e a Noruega na 10ª colocação. E o Flamengo viajará nesse domingo para Portugal, onde vai fazer parte da sua intertemporada, 3 jogos sem gastar nada e possivelmente com retorno financeiro. Só para contar que o Flamengo cogitou a possibilidade de fazer sua preparação para o restante da temporada no Brasil. Mas, diante de um convite para disputar um torneio em Portugal contra River Plate, Lausanne e Benfica, o Flamengo se interessou e aceitou. A viagem está marcada para esse domingo. No dia 3, confronto contra o River Plate. No dia 8 contra o Lausanne e no dia 11 contra o Benfica. Ingressos para o jogo contra o Benfica esgotados. O Flamengo conseguiu a venda dos direitos de transmissão desses 3 amistosos. A TV Bandeirantes passará em TV aberta. É possível que uma outra empresa em TV fechada também faça a transmissão, o que vai gerar receita para o Flamengo. O Flamengo já havia conseguido a viagem e todas as custas da permanência em Portugal bancadas pelos investidores. Agora, com essa venda dos direitos de transmissão, é possível que o Flamengo volte para o Brasil em algum tempo com dinheiro em caixa. Importante registrar que os atletas do Flamengo que foram eliminados da seleção uruguaia terão alguns dias de férias, descanso, e vão se juntar ao Flamengo somente um pouco mais para frente. Rubro-negro, que ainda não avançou na contratação de atletas, cheguei a contar para vocês, a partir do que eu ouvi do staff do Danilo, jogador do Botafogo e da seleção, que há interesse rubro-negro, mas o Danilo segue sendo prioridade, pelo menos na cabeça dele, a prioridade é voltar para a Premier League. Nicola, novidades sobre reforços no Fla, Igor Leite. Igor, ontem eu cheguei a trocar mensagem com o José Boto para perguntar se o Davi Romero estava fechado. Ele disse para não embarcar nessa. Sobre Danilo, o que eu posso contar para vocês em relação ao Danilo é que existe o interesse do Flamengo, o Flamengo topa bancar mais do que o Palmeiras, mas o Danilo segue obcecado com a ideia de jogar no futebol europeu, mais especificamente na Inglaterra. Nessa sexta-feira surgiram algumas notícias relacionadas ao Flamengo, entre elas de que Luiz Araújo voltou aos planos do Cruzeiro. Dá para dizer que nunca saiu, né? O Cruzeiro sempre demonstrou a intenção de fechar com o Luiz Araújo, embora a primeira proposta lá do primeiro semestre tenha sido recusada, a oferta na oportunidade de 6 milhões de euros. E Caio Jorge pode virar reforço do Flamengo? A especulação voltou à tona. Tudo por causa da recuperação do Caio Jorge, praticamente refeito de uma lesão que o afastou de alguns jogos no primeiro semestre do Cruzeiro, e a busca do Flamengo por um camisa 9 que ainda não avançou. No Rio de Janeiro, setoristas do Fla asseguram que o rubro-negro vai voltar à carga para tentar contratar o centroavante de 24 anos de idade, que foi alvo de uma proposta no início do ano de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Cheguei a contar para vocês, algumas semanas atrás, que gente do Cruzeiro lamentou o fato de o Pedro Lourenço, o dono da SAF Cruzeirense, não ter levado esse negócio adiante, por entenderem que as cifras eram bem interessantes. Mas Cruzeiro assegura que não vai haver acordo, ainda que o Flamengo reapareça com uma proposta. E dessa vez, até o staff do Caio Jorge está convencido de que não é hora de se mudar para um rival brasileiro, mesmo com o Caio Jorge podendo atuar
num clube da Série A por não ter alcançado o limite de jogos. Ele tem 12 partidas no Brasileirão, é exatamente o número de jogos que não impede. A partir do 13º é que você fica proibido de atuar por um outro clube. Temporada atual do Caio Jorge de 26 jogos, 12 gols e 2 assistências. Recentemente, o KJ teve direito a um reajuste salarial e passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Cruzeiro. Ele está sendo preparado, até do ponto de vista psicológico, para só sair diante de propostas do velho continente. A chance de jogar na Europa é hoje a grande ambição do Caio Jorge, enquanto veste a camisa do Cruzeiro. Dá para descartar que KJ será reforço rubro-negro, apesar do interesse antigo do Flamengo. Você, rubro-negro, gostaria de quem para vestir a camisa 9 e disputar a posição com Pedro? Ou essa posição não é necessária? Use espaço para comentário, opine. Só para completar, durante a live dessa quinta-feira aqui no canal do Nicola, troquei mensagens com o José Boto para perguntar se Davi Romero, o atacante do Tigre, um dos artilheiros do campeonato argentino, estaria perto de virar reforço do Fla. E a resposta foi: não há nada tão próximo ou que esteja a ponto de estourar para que ele seja reforço do Flamengo. Assim que tiver novidades, volto para deixar vocês bem informados. Só não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. E aí, turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do clube de regatas Flamengo, né? O maior clube do mundo. Então, desde já peço a sua opinião, sua inscrição, seu like, porque é super importante pra gente dar segmento de muitos vídeos por aqui, né? Muito obrigado a todos. Daqui a pouco tem o jogo da seleção brasileira contra o Japão. Deixe aí no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Pra mim, 4-0 pro Japão. Deixe aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o like. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.